Olá, meus caros! Mais uma resenha de futebol hoje aqui no canal. E eu reservei um assunto que eu acredito que é de interesse de muitos, sobretudo dos torcedores do Fluminense e do Palmeiras. Estes que eu acredito, após mais uma rodada da Taça Libertadores da América 23, são os plenos favoritos a conquistarem essa edição. Não sabemos ainda, por decisões de chaveamento que ainda irão se compor a partir da próxima fase, se os clubes têm alguma chance de se enfrentarem numa eventual final, ou quem sabe em uma semifinal, que seria um jogaço a se considerar as condições que nós vimos das duas equipes nessa última rodada. O Fluminense simplesmente passou como um rolo compressor por cima do todo-poderoso River Plate de Buenos Aires, com uma atuação magistral de Arias e Cano, que fez simplesmente 3 gols na partida e não deu chance para absolutamente nenhum argentino sair de cabeça erguida do Maracanã. Do outro lado, o Palmeiras de Abel Ferreira, uma equipe consolidada que teve, além de um padrão técnico muito bem imposto durante toda a partida contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, detalhe esse muito importante, ainda contou com uma atuação brilhante de Gustavo Gomes durante toda a partida. Voltando a falar dos cariocas, esses, sim, a exemplo do Palmeiras também, vêm embalados de um título carioca, onde ganharam do todo-poderoso Flamengo, que até outro dia era apontado como a principal equipe do Brasil. Não só após essa decisão, mas também com alguns tropeços na própria Taça Libertadores, esse último empate com o Racing em 1-1, já coloca sob júdice se esse Flamengo de fato tem alguma qualificação, como nos velhos tempos, para ser apontado pelo menos como favorito absoluto. Mas sim, voltando a falar a respeito dos dois protagonistas dessa resenha. O Fluminense, por sua vez, vem embalado pelaquilo que muitos chamam de dinizismo, que é o futebol total, o futebol 100% ataque, que lembra muito, por exemplo, os times que eram comandados pelo mestre Tele Santana. E do outro lado, um Palmeiras bicampeão que já está se tornando um time mais do que cascudo nas edições da Libertadores da América, ao qual nós vemos sim mudarem algumas peças, mas por um outro lado se manter o mesmo padrão de jogo do técnico Abel Ferreira. Isso lembra, sobretudo, muitas equipes europeias, sobretudo no meio dos anos 2000, as quais se mudavam alguns jogadores, mas mantinham, sobretudo, aquela consistência no meio de campo, aquela ligação entre a própria defesa e o ataque em muitos momentos, saídas muito rápidas dos laterais, as quais eu até ouso em dizer que este padrão de jogo me lembra uma certa etapa do trabalho de outro português, mas lá na Inglaterra, o José Mourinho, quando comandou o Chelsea. Ou seja, a equipe azul tinha exatamente a cara do Mourinho. E é isso que a gente vê nesse Palmeiras. Um time compacto, um time muito bem dirigido, mas que tem um padrão de jogo que transcende não só a essa Libertadores, mas traz todo esse background já das edições anteriores. E aqui o Fluminense, na minha opinião, com esse futebol total, com este futebol que simplesmente destruiu, como eu abri dizendo, o River Plate em pleno Maracanã, mostra que o clube carioca ele não
foi algo, digamos assim, só um fogo de palha. Ganhamos estadual em cima do Flamengo por mera sorte ou por obras do futebol que acontecem a todos os momentos, que podem acontecer zebras. Não. Aqui está esse Fluminense, que além de ser favorito no Campeonato Brasileiro desse ano de 2023, aqui eu aponto como um dos favoritos, sem dúvida nenhuma, pelo já cascudo Palmeiras nessa Taça Libertadores da América. Quanto mais, meus amigos, fiquem ligados aqui no canal Fato Notícias. Não esqueçam de se inscreverem no canal e, é claro, compartilhar esse vídeo em suas redes. Um grande abraço e até breve.